Bom, provavelmente você ainda não me conhece. Esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal. E nesse canal a gente vai falar sobre a vida de imigrante, tanto na Austrália quanto na Espanha, e também sobre empreendedorismo na área da estética. E para começar o primeiro vídeo, eu vim falar para vocês um pouco sobre a minha história na Austrália, que durou 7 anos e 7 meses. Em 2018 eu resolvi ir para a Austrália a estudar inglês. Porém, diferente de muitas pessoas que vão apenas com essa intenção, eu tinha sim o desejo de talvez ir embora do Brasil. Por quê? Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro e em 2018, infelizmente, eu passei por 2 situações de assalto enquanto eu estava indo para o meu local de trabalho. E isso me fez desenvolver um certo medo, né, na minha rotina de ir para o trabalho, voltar todos os dias. Isso me fez ter medo de ir e vir, basicamente. E o meu trabalho, que já não estava, né, tão motivador, me ajudou nessa tomada de decisão de querer ir embora do Brasil. Eu tinha uma amiga que morava em Sydney, na Austrália, e ela sempre me falava coisas maravilhosas sobre Sydney. Porém, quando eu fiz uma pesquisa básica, eu vi que Sydney era uma cidade muito grande, perto do que eu queria. Eu não queria aquela loucura do Rio de Janeiro, né, que eu estava acostumada. Eu queria ir para uma cidade um pouco mais calma. E por esse motivo eu escolhi Brisbane. Tinha aquele famoso FGTS guardado. Eu já não estava no emprego que me fazia feliz. Então eu pensei, é uma boa oportunidade de eu viver uma coisa nova. Porém, eu não imaginava que eu viveria algo totalmente diferente do que eu planejava em 2018. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, que cidade linda, que cidade segura, que cidade organizada. E eu amei a cidade. Eu não senti uma conexão afetiva assim que eu cheguei na Austrália, eu também não esperava isso. Mas eu simplesmente achei um lugar muito bonito, muito organizado, muito limpo, que, né, era bem diferente da realidade que eu vivia morando em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então, sim, foi uma experiência muito legal assim que eu cheguei lá, vivi aquela fase de turista. Comecei logo a fazer meu curso de inglês, circulei para fazer 10 meses de inglês. Então eu teria ali um bom tempo para conhecer a Austrália e decidir qual seria o segundo passo. Fiz, né, faculdade de TI, eu imaginava que talvez no mundo de Bob eu conseguiria um emprego sem nem ter inglês. Acontece às vezes, não vou dizer que não acontece com ninguém, às vezes acontece, mas não foi o meu caso. Com 4 meses mais ou menos de Austrália, eu vinha me separar dessa pessoa que eu tinha um relacionamento longo. Então isso já modificou a minha experiência na Austrália, porque eu fui com uma expectativa e obviamente eu tive que refazer os meus planos agora sozinha do outro lado do mundo. E isso, gente, muita gente faz, de ir para outros países sozinho. E eu digo, eu admiro muito, porque eu sou filha única, eu faço coisas sozinha, vou no cinema sozinha, eu vivo experiências sozinha. Porém, você ir para outro lugar do mundo sem falar a língua, sem conhecer uma alma viva, como era meu caso em Brisbane, e você ir sozinho, cara, é um baita desafio, você sai totalmente da sua zona de conforto. Então isso não estava no meu plano inicial. Então eu pensei, agora eu tenho que ver se depois desses 10 meses de inglês eu ainda vou querer ficar na Austrália. Acabou que depois desse acontecimento, uma amiga minha de Sydney veio me visitar. Ela falou que tinha uma ideia de morar numa cidade perto ali de onde eu morava. E pra mim foi um grande suporte emocional, né? Porque estar sozinho e ter alguém que você conhece há muito tempo ali presente me ajudou muito nesse processo. Então eu fui pro Brasil de férias em 2019 pra ver se eu queria, né, realmente viver a experiência de renovar o visto ou se eu voltaria pro Brasil em definitivo. Quando você se muda e você é muito jovem, às vezes você não tem um objetivo muito claro sobre o que você quer. Eu achava que eu ia chegar na Austrália, eu ia bater na Austrália e falar, meu Deus, isso aqui é meu lugar, é minha casa. Mas, gente, a realidade é muito diferente do que você acha e do que você vive. Eu vejo muitas vezes as pessoas julgando quem mora fora e decide ir embora, ou quem mora fora e 20 anos decide voltar pro Brasil, as pessoas julgando, falando, nossa, o que você tá fazendo? Sendo que, às vezes, essa pessoa nunca viveu a experiência de sair ali da zona dela de conforto. E você todo dia tem um desafio diferente, que é falar com pessoas que você não conhece, numa língua diferente, comer uma comida que não é do seu país, andar em ruas que você não conhece, muitas vezes se sentir inseguro, porque sim, tem pessoas ruins em qualquer lugar. Então, é diferente e muitas vezes as pessoas julgam sem ter vivido aquilo ali. Enfim, quando eu estava no Brasil, resolvi voltar para a Austrália, renovei meu visto para mais de 2 anos e meio. Só que aí foi o meu erro. Eu simplesmente renovei meu visto para mais cursos na área de TI, porque na minha época era muito comum a gente ficar se matriculando em cursos, sabe, para ganhar tempo mesmo na Austrália. E ali minha decisão foi, vou viver a experiência da Austrália. Me mudei para Gold Coast, conheci muitas pessoas, comecei a ir para festas, comecei, né, o meu curso de TI. Eu fiz Project Management na Austrália e, assim, foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência curta, mas foi muito legal. E eu decidi voltar para Brisbane. Por quê? Porque Gold Coast não me dava emprego como Brisbane me dava. Então, foi uma decisão que eu tomei e voltei para Brisbane, que foi onde eu conheci o meu marido, que hoje nós estamos juntos há quase 7 anos.
mas foi em 2019 que eu conheci. Quando eu conheci o João, eu achava que dali, né, a vida também ia dar uma guinada, porque, mal ou bem, quando você tá em casal, morando fora, a vida se torna um pouco mais fácil, sim. Você divide contas, você divide as chateações do dia a dia, então eu achava que dali minha vida ia dar um pouco mais uma acalmada. Eu só não esperava que a gente ia ter uma pandemia no ano seguinte e que as fronteiras da Austrália estariam fechadas. No meio dessa confusão toda que tava ali, eu tava 1 ano morando na Austrália, 1 ano e meio, a Austrália declarou que ia fechar as fronteiras por causa da pandemia. E ninguém sabia ali quanto tempo aquela fronteira ia ficar fechada. Eu ainda tinha um visto ativo, eu tinha meu curso rolando, então eu falei, beleza, eu vou ficar por aqui, não vou pro Brasil, o Brasil vai estar caótico, vou ficar por aqui e vamos ver no que vai dar. Durante esses anos da pandemia, eu comecei a trabalhar como entregadora de UPS, FedEx, DHL, eu arrumei um contrato, eu e o João Paulo, a gente conseguiu um contrato com uma australiana, a indicação de um amigo nosso. E a gente comprou uma vanzinha bem velhinha, que ela existe até hoje. E a gente começou a fazer entregas, né, para essas empresas. E pra gente foi um divisor de água, porque a gente começou a ter mais estabilidade financeira, a gente começou a ver a vida realmente ali começando a andar. Porque tem isso, quando você chega num país novo, você às vezes espera que você vai começar a ganhar dólar muito rápido, que você vai se desenvolver muito rápido. E na verdade não é bem assim, né, gente? A gente demora a se desenvolver, você demora a se sentir seguro pra arrumar qualquer tipo de emprego. Tem pessoas que já estudaram inglês no Brasil, tem pessoas que já, sei lá, fizeram intercâmbio na adolescência. Então elas já chegam, obviamente, com outro background do que eu cheguei, ou que o João chegou. Em 2021 as fronteiras abriram e eu fui visitar minha família depois de 3 anos e meio. Por causa das fronteiras fechadas, eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha família. E o que aconteceu? Em 2021 para 2022, a gente começou a conversar e ver que realmente a gente não queria ficar na Austrália. Por quê? Porque eram esses altos e baixos emocionais, a gente não sabia o que esperar, tanto do governo quanto da própria vida. Durante o Covid eu perdi um tio, então esse medo que você tem de perder pessoas quando você mora longe, ele existe. Você se culpa o tempo todo de estar perdendo o Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário de afilhado, aniversário do irmão. Você vive num estado de culpa o tempo todo. E eu sou filha única, então essa culpa me perseguiu durante todo o meu período morando fora e ainda às vezes me persegue. 3 anos e meio, eu fui pro Brasil, vi minha família, mas eu também vi o estado que o Brasil estava depois do Covid. E a nossa intenção era voltar em definitivo pro Brasil em 2023. A gente ficou na Austrália porque a Austrália é sim um lugar bom para você juntar dinheiro, apesar de tudo ser muito caro. Você consegue sim, focando em trabalhar, você consegue salvar uma renda ali para você. Então nossa ideia era, vamos juntar uma graninha e voltar pro Brasil em 2023. Nesse meio tempo eu comecei a estudar Beauty, que é uma área que eu amo, que é a área que a gente também vai falar aqui no canal. Então eu aproveitei minha formação de Beauty, fiz um pouco essa transição de carreira e falei, no Brasil eu vou focar somente na área da beleza. E vamos voltar em 2023. Só que quando a gente foi pro Brasil em 2022, a gente viu que o Brasil estava extremamente ruim, né? Tava um pouco caótico depois do Covid. E a gente resolveu estender um pouco mais essa nossa estadia na Austrália. Em 2024, o meu marido teve uma oferta de sponsor no trabalho dele. Durante esse período todo que a gente estendeu na Austrália, eu abri meu estúdio de beleza, ele abriu uma empresa de logística e as coisas começaram a andar. Então a gente pensou, mesmo que a gente tenha interesse de voltar para o Brasil, vamos ver se a gente aplica, né, um visto para pelo menos a gente ter a oportunidade de voltar, caso a gente decida voltar no futuro. E em 2024, né, ele teve essa oferta, em dezembro de 2024. E em março, a gente começou a agilizar o processo com a advogada, porque a gente ainda tinha um período ali, né, de visto ativo. Então a gente falou, vamos começar o processo. Pagamos a primeira parte para a advogada e simplesmente depois que a gente começou o processo, esse, né, chefe da empresa começou a fazer certos tipos de solicitações que não eram corretas dentro desse visto. Então a gente viu que ele não estava tendo uma atitude confiável e que daqui a 2 anos a gente precisaria dele novamente para aplicar a nossa permanência na Austrália. Então a gente viu que talvez a gente estava caindo caindo dentro de uma emboscada. Então a gente decidiu não aplicar o sponsor e a gente acabou se colocando numa posição de não ter muito o que fazer, porque eu cogitei fazer uma faculdade, que eu queria fazer enfermagem na Austrália. Porém, eu não teria direito ao visto de trabalho, porque hoje eu já tenho 34 anos. Então, na época, eu já estava com 33. Então, a gente conversou e viu que eu não teria idade, né, mais para aplicar o visto de trabalho depois da faculdade. Então, seria um investimento extremamente alto para uma coisa que talvez não me desse retorno lá na frente. A gente viu que a questão do sponsor dele ia ser difícil. Amanda, eu teria como procurar outro sponsor? Talvez, porém, a gente não tinha tempo de visto mais para fazer
essa transição. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas por telefone para tentar, né, achar de fato uma empresa que me sponsorasse, porque a minha área sim dava sponsor também, porém todas esperavam pelo menos que eu ficasse um período na empresa, o que é totalmente compreensível, e eu já não tinha mais esse período. Aplicar um visto agora na Austrália seria extremamente arriscado, porque tá tendo muita negativa de visto, em vista que hoje eles não precisam tanto de novas pessoas chegando. Chega a ser engraçado, depois de 7 anos eu falar, eu acho que já deu. Mas sim, eu acho que já deu. Primeiro porque a gente sempre tinha esse pé no Brasil, a gente nunca conseguia se entregar de fato à Austrália. Por isso, muitas vezes a gente não fazia de fato uma profissão que era relacionada ao que eles queriam. A gente não sentia que lá ia ser a nossa raiz, que lá a gente ia construir uma casa, que lá a gente ia fazer grandes coisas nesse sentido, porque toda a nossa família estava no Brasil. E a gente decidiu ir embora pro Brasil em agosto de 2025. Agora, o porquê eu não estou no Brasil e estou na Espanha, eu só vou te contar no próximo vídeo.